Bem, companheiros, quem faria o estudo para nós hoje seria a Rosane Cruzeiro. Mas por questões de ordem maior, por problemas que ela teve de última hora, ela não pôde vir. Então, Jorge fará para nós o estudo da noite. Boa noite a todos. É sempre pleno de alegria e gratidão ao nosso querido professor Eurípides Bassanufo, mentor espiritual da nossa casa, e a todos os trabalhadores espirituais da casa que nos assistem nos trabalhos e estudos que realizamos aqui em nome de Jesus. E agradeço também a Jesus e ao Pai Criador, sobretudo, pela renovada oportunidade que me está sendo dada de poder atender a uma convocação que me foi feita para fazer um estudo doutrinário. Como nosso companheiro falou, o trabalho era da nossa querida Rosana Cruzeiro, que sempre colabora com nossa casa. Ela não pôde vir, esse trabalho o Gilberto iria assumir. O Gilberto não pôde chegar a tempo, eu sou regra 4, estou aqui, né? E como sempre, a gente não tinha a ideia de que ia ter que fazer o estudo, né? Mas a gente tem sempre alguma coisa na cabeça. Eu gosto muito de falar sobre a parábola do semeador, né? Porque eu acho importantíssima a semeadura. Na parábola do semeador, que é do Evangelho de Mateus, e no capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, está grafado assim: tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. E ao redor dele uma multidão de gente se aglomerou para ouvi-lo. Jesus então sentou-se numa barca, permanecendo à margem, aquela multidão. E Jesus falou-lhes por parábolas, dizendo assim: aquele que semeava saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu pelo caminho, e vieram as aves do céu e as comeram. Outra parte da semente caiu entre pedras. Como havia pouca terra, elas logo floresceram. Mas como careciam de raízes, de profundidade suas raízes, veio o sol e as queimou. Outra parte da semente caiu entre espinheiros. E estes, crescendo, as abafaram e elas morreram. Finalmente, uma parte das sementes caiu em terra fértil e frutificaram, dando 100 por um algumas, 60 por outro, outras 60 por um outras e 30 por um outras ainda. Aí a gente reflete, quem era o semeador? Jesus. O que são as sementes? O Evangelho. Jesus veio semear o Evangelho. Quem é que representa aquele lugar do caminho onde as sementes caíram e foram comidas pelos pássaros? Aquelas criaturas que não acreditam em Deus e que não deram a mínima importância, desde a época de Jesus, para a divulgação do Evangelho. Não tomaram a mínima consciência da grandiosidade da missão de Jesus junto a nós. E ainda hoje perdura esse tipo de problema, porque ainda tem gente ainda hoje que diz que não acredita em Deus. E a semeadura de Jesus foi toda para nos apresentar a grandiosidade da obra do Criador. O caminho pedregoso, onde caíram as sementes que frutificaram e logo morreram porque as raízes não tinham profundidade, a pedra representa sofrimento. É representada esse caminho por aquelas pessoas que, quando estão em aflição, procuram o consolo na mensagem de Jesus. Tão logo se veem agraciadas pela melhora, abandonam tudo. Quer dizer, como se a semente tivesse morrido, né? E o caminho e as sementes que caíram por entre espinheiros representam também a dor. As pessoas procuram
o lenitivo para as suas angústias, só que acontece o seguinte: nós só somos aliviados quando temos condições de sermos aliviados. Existem pessoas que fazem tratamentos vários de câncer, por exemplo, uma doença que assola a humanidade com muita rudeza. Tem pessoas que se curam do câncer, outras não se curam, qualquer que seja o tratamento que insetam fazer. Por quê? Porque a cada qual é dado de acordo com sua obra. Nós recebemos de acordo com as nossas necessidades. Então, eu não posso me desesperar se eu estou procurando lenitivo para alguma angústia e não sou aliviado. Eu tenho que continuar com a minha fé na sabedoria divina e agradecer pela dificuldade, porque eu sei que essa dificuldade é inerente às minhas necessidades. E, finalmente, a terra fértil é representada por todos aqueles que ouviram a palavra, assimilaram essa palavra e se esforçam por viver de acordo com os ensinamentos dessa palavra, da semeadura, né? Existe muita gente em todos os níveis religiosos, em todas as correntes religiosas, que usam bem da palavra, que aceitaram a palavra e seguem tentando se melhorar, tentando ser melhores a cada dia. Essas pessoas são as que realmente aceitaram a palavra e frutificaram, umas dando 100 por 1, outras dando 60 por 1 e outras dando 30 por 1. O que é esse 60, 100 e 30 por 1? É a possibilidade que a gente tem de ampliar o entendimento que nós tivemos para outras pessoas. Nós aí nos tornamos semeadores também, né? A divulgação da doutrina espírita é uma semeadura. Eu agradeço a Deus permanentemente pela possibilidade que me deu de trabalhar na divulgação dessa doutrina maravilhosa. Porque é uma doutrina que eu sei que é verdade inabalável, a fé inabalável, que me deu a fé inabalável, e eu tenho convicção absoluta. A página daí falou, a página de abertura que a Gláucia leu, ela é a corroboração daquela mensagem contida no Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. A cada qual será dado de acordo com sua obra. Nós só recebemos de acordo com a nossa semeadura. Então, esse foi o ensinamento maior que Jesus nos veio dar e que só foi clareado para nós através da doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, né? Infelizmente, a gente vê inúmeras pessoas que acorrem à doutrina espírita como último recurso de amenizar suas dificuldades, e uma grande parte dessas pessoas procedem assim, como se estivessem naquela terra pedregosa. Recebem alívio para os seus males, aí acham que já está tudo bem e se afastam. Retornam algum tempo depois com a dificuldade redobrada. Obtêm alívio novamente e tornam a se afastar. É muito comum a gente ver isso na casa espírita. Quem, como nós, atua permanentemente na casa espírita, vê muita gente desse naipe, né? Ou seja, estão sempre como aquele terreno pedregoso. Aceita, mas quando se vê agraciado pelas benesses divinas, se afastam como se a semente não fizesse mais efeito, né? É pior do que aqueles que não obtendo o resultado que esperam, abandonam tudo. Porque, por incrível que pareça, dentro da própria doutrina espírita, a gente vê pessoas dizerem: fulano não merecia passar por tal ou qual situação, porque é muito trabalhadora da doutrina espírita. O trabalho na doutrina espírita não nos livra de passar pelas dificuldades que nós semeamos no nosso passado, não. Pode até suavizar, ou então nos dar o conforto necessário para o entendimento.
né? Eu já devo ter falado isso aqui, talvez até na última palestra que eu fiz, mas nós não temos a carga, nós não somos exonerados na carga de responsabilidade, nós temos essa carga suavizada através da compreensão do porquê que as coisas acontecem conosco. A passagem que eu queria mencionar é no capítulo 19 do livro A Caminho da Luz. Não, Missionários da Luz, perdão. A Caminho da Luz é um espírito de Emmanuel. Missionários da Luz é um livro de André Luiz, que ele no capítulo 19, ele conta uma passagem ocorrida num centro espírita. Eles estavam em trabalho espiritual num centro espírita, e ele viu um cidadão presente com o fígado em desarranjo. E o orientador espiritual do trabalho falou, olha, alivia, mas não exonera do sofrimento. Aí o André Luiz estranhou aquilo, por que isso? Aí o Aniceto explicou o seguinte, no nosso departamento de trabalho, nós temos orientação para atender a uma pessoa em suas necessidades em até 10 vezes. Se ela não se melhorar por si própria para sair da dificuldade, nós temos ordem de deixá-las entregue a si mesmo por uns tempos. Nós podemos amenizar o sofrimento, mas nunca exonerar a criatura de passar por aquela dificuldade. Então é assim que acontece. A pessoa vem, melhora e vai embora, ela volta pior, porque ela não foi exonerada daquela dificuldade. É como o Chico Xavier respondeu uma certa vez uma pergunta que fizeram a ele. Perguntaram ao Chico se era lícito procurar atendimento de saúde no médico ou na casa espírita. Aí o Chico falou, olha, qualquer tratamento de saúde é paliativo. A gente trata da saúde no médico ou na casa espírita, a gente alivia o sofrimento, mas não elimina, porque a doença ela não está no corpo físico, ela está no espírito. Então, se o espírito não se melhorar, a doença permanece. Ela vai e volta, é reincidente, né? Ela vai e volta, é assim que funciona. Nós temos que ter a convicção que é só o trabalho que Jesus ensinou, o trabalho no amor, naquela outra parábola maravilhosa, aquela outra passagem, né, a passagem que costumamos chamar de juízo final, quando ele diz, vinde tomar posse do reino, porque quando eu tive fome me deste de comer, quando eu tive sede me deste de beber, quando eu estive ao desabrigo me hospedaste, quando eu estive nu e com frio me hospedaste, quando eu estive hospitalizado foste me visitar, e quando eu estive preso foste me ver. Esses vão tomar posse do reino, porque fizeram a caridade em abundância. Esse foi o ensinamento básico de Jesus, porque no reverso dessa explanação, ele falou o seguinte, ide para o fogo dos infernos, vós que quando eu tive fome não me deste de comer, quando eu tive sede não me deste de beber, quando eu estive nu não me agasalhaste, e consequentemente aqueles que deixaram de fazer todo o bem que podiam fazer. Ou seja, não é preciso fazer o mal não é preciso fazer o mal para ir para o fogo dos infernos, não. Basta não fazer o bem. Então, o bem é a bandeira máxima da doutrina espírita através do fora da caridade na salvação, justamente por esse motivo, né? Essa foi a semeadura maior de Jesus. Mas era muito complicado naquela época a pessoa aceitar que tinha que amar o inimigo, a pessoa aceitar que tinha que perdoar até 70 vezes 7 vezes, que a pessoa aceitar, porque todos seguiam ao pé da letra o que Jesus falava, que quando alguém lhe bater na face direita, apresente a outra também.
Jesus não quis fazer de nós saco de pancada. Ele quis apenas reforçar a ideia de que não devemos resistir, revidar ao mal, não é resistir. Não devemos revidar ao mal com outro mal. Não devemos agredir em função de uma agressão sofrida. Nós devemos, sim, exercitar a cada dia, a cada momento na nossa jornada de espíritos imortais, a capacidade de perdoar, a capacidade de amar. Essa foi a base da semeadura de Jesus. E só aqueles que aceitaram essa semeadura, dando 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1, é que faz os esforços necessários para se tornarem cada vez melhores. São os que representam o solo fértil, né? Os outros estão naquela inconstância de ação perante a vida, perante a sua jornada de espírito imortal. Então, meus irmãos, a semeadura está disponibilizada para todos nós. Cada um de nós tem dentro da nossa própria família pessoas que ainda não alcançaram o conhecimento adequado. Nós não devemos fazer proselitismo. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que chega para mim, eu já até recebi respostas inadequadas. Eu tenho um irmão que ele perdeu um filho num acidente de carro. E o acidente foi lá, quem conhece a Avenida Presidente Kennedy em Nova Iguaçu, sabe que de Gramacho, Nova Iguaçu não, em Duque de Caxias, de Gramacho a Duque de Caxias é uma reta. A Presidente Kennedy é uma reta longa, né? E meu sobrinho desencarnou num acidente de carro ali. Ele bateu com o carro numa árvore e fraturou o crânio e desencarnou na hora. E eles ficaram achando que meu sobrinho havia se suicidado. Na época, meu sobrinho mandou uma mensagem através de uma nora que eu tenho, que ela nunca tinha feito psicografia. Ela chegou para mim e falou assim: seu Jorge, nesse tempo meu filho morava com ela, com a mulher e com a filha lá em casa, né? Seu Jorge, eu fui levar a Amanda no Frei Luiz e quando pediram para escrever o nome dela, minha mão ficou querendo escrever alguma coisa. O que deve ser isso? Aí eu pensei logo no meu sobrinho, né? Tinha pouco tempo que ele tinha desencarnado. Mas eu não falei para ela. Eu falei: olha, deve ter algum espírito querendo mandar uma mensagem para você. Aí eu ousei dar uma orientação a ela. Eu falei para ela: olha, não, nessa época ela já estava morando, não estava mais morando lá em casa não. Depois que o Marcos sair para trabalhar, você bota um copo de água sobre a mesa, abre o Evangelho, faz uma prece e pede a Deus que, se tiver algum irmãozinho da espiritualidade querendo te transmitir um recado, para que Deus permita. E bota uma folha de papel com lápis. Aí ela fez assim, nunca tinha psicografado. Aí foi uma psicografia muito complicada, né? Eu entendi o nome dele, o nome do meu sobrinho, que era Vitor, né? Ele falando da avó dele, que ele encontrou com ela no plano espiritual, mas tudo muito complicado. Dias depois, ela fez a mesma ação e recebeu uma orientação do próprio espírito para levar aquelas mensagens no Leon Denis. Aí ele mencionou também na mensagem um primo dele que era espírita, por isso que ele estava tentando dar mensagem, né? Aí levou no Leon Denis. Na época o Altivo era vivo, eu fui com a mãe dele no Leon Denis, entregamos, o Altivo falou: olha, deixa aqui que eu vou submeter a reunião mediúnica e daqui a 15 dias vocês vêm buscar. Aí minha cunhada foi. No esclarecimento dado ao Leon Denis, foi o seguinte: ele estava preocupado com o fato de os pais estarem achando que ele havia se suicidado. Ele só queria comunicar aos pais que ele não havia se suicidado. Bom, a minha cunhada, que é a mãe dele, era separada do pai dele, que é meu irmão, né? O pai dele já vivia com outra mulher. E eu tentei conversar com meu irmão a esse respeito. Meu irmão nunca mais quis saber de assunto a respeito da morte do filho. Não aceitou de jeito nenhum. Então não adianta quando a pessoa não quer, é por isso que a gente não deve fazer proselitismo. Mas é razoável que a gente explique. Eu falei para o meu irmão:
Meu irmão, a morte não existe. O que acontece é uma transferência de habitação. Teu filho, ele saiu dessa vida através de um acidente de carro e foi morar na parte espiritual, mas ele pode estar do teu lado sempre que ele quiser e lhe for permitido e você não o vê. Mas a morte não existe. Mas ele não aceita isso. Vou fazer o quê? Mas eu não perdi a oportunidade de tentar explicar a ele. Agora, uma coisa eu tenho certeza. O dia que ele desencarnar, ele vai comprovar tudo que eu falei com ele e vai ver que era verdade, né? Porque é aquele tal negócio. A pessoa não acredita enquanto está aqui, mas ele fica com a informação. E a informação que o espírito recebe, mesmo estando encarnado, ele nunca mais perde. É nesse aspecto que diz que o espírito, principalmente, que diz que o espírito não retrograda. Porque todo o aprendizado auferido pelo espírito, ele jamais esquece. Se o Brás me ensinar alguma coisa agora, amanhã, por causa da minha casca grossa, já entrando na fase de senilidade, eu posso não lembrar de nada. Mas quando eu estiver na espiritualidade que eu viro o Brás, eu vou lembrar do que ele me ensinou. A gente não perde. A conquista de conhecimento auferida, ela é para a eternidade. Esse é um motivo até que a gente nunca deve dizer assim, eu não tenho mais idade para aprender. Nunca está fora da idade de aprender. Qualquer aprendizado que a gente auferir, a gente vai guardar para a eternidade da nossa imortalidade, né? Então, é importante que a gente dê a orientação, mesmo que a pessoa não acredite. Não quer acreditar, é problema dela. Mas aliás, a respeito disso, eu tinha um tio, né, que ele era da igreja presbiteriana. Ele sempre que vinha conversar comigo, ele puxava um assunto qualquer para eu falar de espiritismo, mas ele dizia que não aceitava nunca, que não acreditava nada, né? Aí eu dizia para ele assim, olha, eu só vou dizer para você o seguinte, tem espírito desencarnado que nem sabe que desencarnou. Então eu vou dizer para você o seguinte, se um dia você vier falar comigo e eu não te responder, não pensa que eu fiquei metido a besta não, é que você já era, você já está do outro lado e eu não estou te vendo. Aí ele ria, né? Mas eu tenho certeza que ele, quando desencarnou, a primeira coisa que ele chegou na parte espiritual e tomou consciência foi da realidade do que eu falei para ele, né? Que ele continua vivo, né? Essa é a vantagem que tem o espírito quando toma conhecimento dos ensinamentos doutrinários espíritas. Ele leva vantagem quando chega na esfera espiritual. Porque ele começa a perceber determinada dificuldade. Essa questão, então, de a gente dizer para as pessoas que tem muitos espíritos na esfera espiritual que não sabem que desencarnaram, isso é uma realidade detectável para quem trabalha em mesa mediúnica com constância. Entendeu? Não estou entendendo. Aos montes, né? Então, o espírito chega e não aceita que diga para ele que ele desencarnou. Entendeu? Então, isso é uma realidade. Quer dizer, quando eu chegar na esfera espiritual, o Jorjão não soube que morreu, mas eu vou falar com minha mulher, ela não dá nem bola para mim. Aí vou procurar o Gilberto, o presidente da Casa Espírita, ele não dá nem bola para mim. Eu digo, eu já era, já estou aqui do lado de cá mesmo. Aí vou procurar me conduzir da maneira adequada. Vou procurar fazer uma oração para receber ajuda, né? E isso vai ser de grande valia para aquele que já tem a informação. Então, nunca é demais nós semearmos esse conhecimento doutrinário espírita. É uma semeadura. Jesus não podia falar isso na época dele. Ele simplesmente falou, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Mas ele não falou em reencarnação. Ele não usou a palavra reencarnação. Se bem que o nascer de novo está claramente para nós definido a lei da reencarnação. Mas ele não podia falar dessa maneira para nós que nós não entenderíamos nada. Nós iríamos zombar dele. Como é que pode... Eu ver que o próprio Nicodemos perguntou para ele, né? Como é que eu vou voltar? Como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus até falou para ele, és doutor em Israel e não sabe dessas coisas? Com essa afirmativa de Jesus, também a gente detecta que os doutores de Israel tinham conhecimento da lei de reencarnação.
mas tinha alguns que não aceitavam, ou não entendiam, talvez não aceitassem por não entender. É o que acontece ainda hoje. Tem gente que não aceita de jeito nenhum. Eu tenho um filho que conheceu a doutrina espírita, hoje ele é de uma corrente religiosa protestante, né? E eu falo para ele, a doutrina espírita caiu para mim como uma luva, porque quando eu era criança eu não aceitava essa cascata, que para mim, cascata não, para mim era cascata quando diziam que Deus é justo, né? Aí eu era uma criança que nunca tive uma festa de aniversário, nunca tinha pai e mãe almoçando ou jantando comigo, apesar eu era como um órfão de pais vivos, né? A gente nunca estava com os pais da gente. Então era um sofrimento danado e eu não aceitava dizer que Deus era justo. Quando eu conheci a doutrina espírita, aí eu fui identificar que a passagem por aquelas dificuldades foi em função de alguma coisa errada que eu fiz no passado. Eu fui um filho muito canalha, ou eu fui um pai muito perverso para os meus filhos. Aí tive a infância que tive. Eu tenho convicção disso. É que a gente pensa que a criança não merece sofrer. Não merece a criança, mas e o espírito que ela foi antes? Né? Porque as pessoas não são o que aparentam. Eu não sou o que estou aparentando aqui. O Braz não é o que está aparentando. Nós mesmos não sabemos o que somos. Talvez tenhamos uma pálida ideia mais depurada quando voltarmos à pátria espiritual. E mesmo assim é complicado para descobrir tudo, hein? Não é quando desencarnar, a gente quando começa a estudar a doutrina espírita, opa, quando eu voltar para a pátria espiritual vou saber tudo que eu fui. Não é assim não. Não é bem assim que a banda toca não. É preciso que o espírito tenha preparo para poder identificar jornadas reencarnatórias muito anteriores. Porque o espírito que não tiver preparado, se ele tiver conhecimento de uma coisa muito ruim que ele fez, ele vai entrar em desequilíbrio e vai perder, aí é como se fosse uma retrogradação da sua condição espiritual. Então o espírito não sabe disso, né? Ele não sabe, não toma conhecimento de todas as reencarnações anteriores, ele toma até o ponto que ele puder tomar. Tem um livro... É de uma tal de Wanda Canute pelo Espírito Essa de Queiroz, chamado Jesus em Dois Mundos, né? Narra a problemática de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, quando descobriu a problemática dele, de suicídio, aquela coisa toda, ele quis saber de uma época anterior. Ele não teve autorização para saber, porque ele ainda não tinha preparo para saber o que ele tinha sido antes. E tem outros exemplos na literatura espírita dessa verdade, né? Então, mas isso não impede que a gente divulgue, porque aquilo que eu falei, a pessoa que tiver o mínimo de informação a respeito da vida futura e da lei da reencarnação, atrelada à lei de causa e efeito, vai chegar na pátria espiritual com bastante chance de ser esclarecido com mais rapidez. Vai vagar menos, porque numa hora em que ele desconfiar, ele lembrar de alguma coisa que ouviu, ele aí vai se ligar no que ele pode fazer para obter ajuda, né? E isso é semeadura. Nós somos semeadores em potencial. Nós que já conhecemos a doutrina espírita, que estudamos a doutrina espírita, somos semeadores em potencial. Nós não devemos nos furtar de dar o esclarecimento para a pessoa, mesmo que a gente saiba que a pessoa é evangélica, não tem problema. Um dia eu faço um outro trabalho numa outra casa espírita, aqui tem reunião 9 horas da manhã todo dia, né? Nessa outra casa espírita que eu frequento, o Blas conhece, a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, eu faço 2 reuniões matinais lá, segunda e quinta-feira. E todas essas reuniões tem uma senhora que é levada lá, né? Ela é bem idosa mesmo. Eu imagino que Dona América deva ter perto de 90 anos, sabe? Eu não pergunto a idade por questão de educação, né? Mas ela é muito simpática, né? E ela é levada por uma secretária dela. E a secretária anterior dela tinha se afastado, ela parou de ir, ela arrumou uma nova. E a nova era evangélica, ela se dizia evangélica, mas ela quando começou a ouvir, porque é estudo doutrinário espírita
que se faz nessas reuniões, né? 9 horas da manhã lá na Irmã Sheila. E ela, quando começou a ouvir aquilo, ela ficou encantada, ela ficou deslumbrada com a verdade, mas continua sendo evangélica, continua sendo protestante. Quer dizer, tem pessoas que têm a mente aberta. A mente aberta mais fabulosa que eu vi aqui na casa foi em 96 ou 95, que teve aquela enchente aqui no Rio que arrebentou com tudo, né? Ou foi 95 ou 96, né? 96, né? Esse morro aí de trás caiu aqui embaixo, né? Fez um lamaçal, derrubou, o bazar ficava lá nos fundos, derrubou tudo aqui, era um lamaçal, e apareceu uma menininha aí, e a gente começou a tirar tudo, né? A fazer sopa para levar para a Vila Sapê, que a Vila Sapê foi arrasada, né? Aí uma menininha apareceu aqui, está trabalhando, eu não conhecia a garota, né? Eu não conhecia a garota, até que um dia eu perguntei para ela, você frequenta aqui? Ela, não frequenta aqui não, eu frequento uma igreja. Aí eu falei, ué, que igreja? Uma igreja evangélica. Ela era evangélica e veio ajudar dentro da casa espírita o trabalho de limpeza, né? Você vê, isso é mente aberta. É mente aberta, é pessoas que não têm preconceito, não têm sistema, né? Está aberta a todos os entendimentos. E com isso ela acabou vendo algumas reuniões, orações que eram feitas antes de começar o trabalho, no encerramento do trabalho. Ela teve um outro tipo de informação para a vida dela. Informação sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre a imortalidade do espírito. E isso é importante que nós divulguemos. É por isso que eu gosto da parábola do semeador. Que a semeadura, ela é livre para todas as pessoas que já aprenderam. Agora, é bom estudar a doutrina espírita para sedimentar com convicção os ensinamentos doutrinários. E a vai ajudar a muita gente. A semeadura é interessante, é muito gratificante. A gente que faz o trabalho de divulgação da doutrina espírita, né? Às vezes a gente encontra com uma pessoa no meio da rua. Ah, o senhor fulano de tal, da casa tal, puxa vida, teve um dia que eu fui lá, o senhor falou uma coisa que me ajudou muito. Isso é muito gratificante. É a gente ver o resultado do trabalho que é feito na doutrina espírita, né? Porque as pessoas não têm a informação, e quando ela tem aquela informação, ela passa a se conectar com aquele tipo de problemática e vai ver a verdade verdadeira. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é esse ensinamento maravilhoso da imortalidade espiritual que ele deu em todos os tempos da pregação dele. Foi apenas 3 anos, né? Mas a riqueza dos ensinamentos de Jesus extrapolou os limites do tempo, né? Uma vez uma amiga minha chegou para mim e queria que eu provasse que Jesus existiu. Aí eu falei para ela assim, você vai me desculpar, mas uma pessoa que pede uma prova dessa dá uma demonstração de ignorância fundamental. Eu tinha intimidade para falar isso com ela, senão não falaria, evidentemente, né? Ela, por quê? Porque o fato de Jesus ter dividido épocas antes e depois dele é a prova fundamental de que ele existiu. Como é que um ser que não existiu pode dividir as eras em 2, antes e depois, né? É um raciocínio lógico, não precisa nem pesquisar na história para ter prova que Jesus existiu. A prova está na divisão das eras da humanidade, antes e depois dele. Antes dele o tempo era uma complicação, era a partir de uma determinada data, da fundação de um império qualquer, aí era contada a data. Agora, quando Jesus chegou aqui, passou a tudo ser antes e depois de Jesus. A C e DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então isso é a prova cabal, não tem que ter prova científica da existência de Jesus, da realidade da existência de Jesus, né? Então a boa vontade é fundamental para que nós tenhamos a largueza de estudar com profundidade o que Jesus deixou para nós. E a base é sempre a mesma. A base dos ensinamentos de Jesus é imutável, porque é baseada na lei divina, né? A lei divina é imutável e Jesus nos veio apresentar o funcionamento da lei divina em relação a nós,
né? Porque nós éramos muito ignorantes. Nós só acreditávamos naquilo que podíamos pegar, naquilo que podíamos ver. Jesus nos veio dar notícia de uma vida espiritual, de uma vida depurada. Meu reino não é deste mundo. E quando ele foi crucificado, ele ficou 40 dias com os discípulos dele, em espírito. Uma prova da ressurreição. A gente pensa que ressurreição é voltar para a vida. Não, ressurreição é adentrar a pátria espiritual na plenitude da evolução espiritual. Todos nós somos destinados a conquistar a pureza espiritual. Aí eu gosto de brincar dizendo o seguinte, é quando eu vou me tornar imortal. Eu não me considero espírito imortal ainda, porque eu tenho que morrer um monte de vezes para vir aqui para a Terra. Cada vinda para a Terra para mim é uma morte. Porque a maior dificuldade que tem é o processo reencarnatório. A desencarnação é moleza. Ninguém sofre para desencarnar. Desencarnar não dói. Isso é uma realidade que eu já comprovei. Eu não comprovei na época que as coisas aconteceram, mas aconteceram alguns fatos comigo que hoje eu raciocino. Se eu tivesse morrido na época, eu não teria sentido nada. A primeira delas foi eu caí de cima de um caminhãozinho, um caminhão como se fosse uma Kombi, caminhonete. Caí de cabeça em cima de uma pedra. Quando eu acordei, a minha mãe disse que eu estava desacordado há 4 horas. Hoje eu raciocino, se eu tivesse morrido, não sabia que morri. Eu não senti nada. Outra vez foi um escorregão que o meu pai... Não, a segunda vez, eu era adolescente, de carro com meu pai, para não bater de frente com o ônibus, jogou o carro dentro de um valão. Eu estava na traseira da caminhonete e bati. Eu tenho a marca até hoje aqui. Abriu aqui assim, tem até fundo aqui, não quebrou não, mas afundou essa parte aqui. E quando eu acordei, tinha uma mulher jogando uma água com sal na minha cara. Aí eu raciocino, se eu tivesse morrido, não tinha sentido nada. Porque eu só comecei a sentir a partir da água com sal na minha cara. E outra vez foi um tombo que eu levei, bati com a cabeça assim na quina de uma calçada e fiquei desacordado. Quando eu acordei, estava jogando sueca. Jogando sueca e minha prima jogando uma água de arnica na minha cabeça. Na Copa do Mundo de 74 isso. Num jogo que o Brasil precisava fazer, não sei quantos gols num time lá, acabou não fazendo. Foi nesse dia que eu levei o tombo. Aí eu com a carta na mão e vi minha prima jogando água na minha cabeça. Eu falei, o que que houve? Você levou um tombo, bateu com a cabeça no chão. Eu pensei, eu estava jogando sueca? Tá, eu estou jogando direito? Tá. Quer dizer, era uma outra pessoa jogando sueca, menos o Jorjão. Eu só acordei mesmo na hora que ela jogou a arnica na minha cabeça. Quer dizer, se eu tivesse morrido também não teria sentido. Então eu tenho a comprovação. Eu só nunca tive, a única coisa que eu senti que doeu foi queimadura, né? Queimadura, toda vez que eu me queimei, doeu para burro, aí eu tenho dúvida com relação à morte por queimadura. Morrer queimado deve doer para burro, né? Mas a Joana de Cusa morreu queimada e acreditando em Deus, né? Acreditando na salvação. Então, a morte é muito tranquila. Agora, a reencarnação é um processo complicado. É complicado. O espírito fica em preparo reencarnatório e numa angústia inominável, sem saber se vai vencer nas provas estabelecidas, nas expiações estabelecidas. Porque a gente tem notícia que a grande maioria falha nas provações. Então é muito complicado. O espírito tem que ter um preparo muito bem feito para poder reencarnar e vencer. Porque senão ele vai reencarnar e vai repetir reencarnações, mais reencarnações, porque vai falhar na maioria delas, né? É por isso que o espírito, quando tiver num preparo reencarnatório, tem que seguir mais a orientação do guia espiritual do que a dele mesmo. Porque quando a gente chega lá, a gente fica aturdido com a quantidade de erros que cometeu e quer se regenerar o mais rapidamente possível. Aí quer escolher provas que a gente não tem preparo para suportar. E o guia espiritual avisa, olha, você não está com essa bola toda não, cara.
É melhor você reencarnar dessa ou daquela maneira que você vai vencer, do que dessa maneira que você vai fracassar. E invariavelmente, quando o espírito bota pé firme e teima, ele fracassa. Ele não consegue vencer. Porque ele não tem a visão que o guia espiritual dele tem a respeito da problemática dele, né? Eu não me conheço, agora o meu guia espiritual me conhece com profundidade. Ele me conhece com profundidade porque ele conhece muitos antecedentes meus que eu não conheço, né? Então, é bom a gente estar preparado para quando estiver na pátria espiritual e quiser fazer uma preparação reencarnatória, ouve aqueles que sabem mais, porque reencarnar é muito complicado. Então, gente, esses ensinamentos estavam embutidos em todos os ensinamentos de Jesus. Jesus falou tudo isso para nós: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. A cada qual será dado de acordo com sua obra. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não adianta eu querer que alguém colha a semeadura que eu fiz. Eu mesmo é que sou responsável pela colheita dela. E a colheita, muitas das vezes, é dolorosa. Agora, é bom lembrar que essa dor, ela não é nem punitiva e nem indevida. Ela é reflexo das nossas ações anteriores. Nós não somos punidos nem recompensados. Nós recebemos as consequências dos nossos atos. Colher o que semeou é isso, é receber as consequências dos nossos atos, né? Então, essa convicção doutrinária é que dá a consolação nas horas de dificuldade. Essa senhora que vai lá, Dona América, ela hoje falou para mim assim, hoje eu fui lá na quinta-feira de manhã, toda vez que acontece alguma coisa muito difícil para eu digerir, eu me refaço e penso assim, ela dizendo para mim, ou eu estou sendo provada, ou estou resgatando algum erro que eu cometi no meu passado. Isso é uma realidade. E é uma bênção esse raciocínio, porque a gente não sofre. O sofrer não é não sentir dor. O sofrer é sentir dor e se revoltar contra a dor. E tem muito espírita que sente dor e se revolta contra a dor, mesmo sabendo que a dor é necessária no caso dele, porque senão não teria dor. Se eu não precisar de dor para aprender alguma coisa, eu não tenho dor. A dor só vem a mim em caso de necessidade de eu aprender daquela maneira. Porque se eu conseguisse aprender pelo amor, eu não sentiria dor. Né? Então, gente, essa doutrina consoladora é responsabilidade nossa semear. Emmanuel diz que cada espírita que tem 5 minutos de doutrinação, e esses 5 minutos de doutrinação eu tenho a impressão que é entender o funcionamento da lei do progresso, da lei de causa e efeito e da lei de reencarnação. Em 5 minutos se entende isso com muita rapidez, né? Quem teve esse entendimento durante 5 minutos, nunca mais pode dizer que não sabia. Nunca mais. Ninguém pode dizer, o espírita não pode dizer, o Gilberto falou isso aqui na palestra dele, né, na última palestra dele. O espírita não pode dizer que não sabia. Nós sabemos as consequências dos erros, o que pode acarretar para nós. Então nós não temos o direito de dizer que não sabíamos. Isso é uma realidade inconteste, porque a lei é de reparação. Nós temos que reparar os erros que cometemos, seja qual seja o preço que a justiça divina nos imponha. Quer dizer, não é a justiça divina que nos impõe. Isso é bom a gente raciocinar o seguinte, eu hoje posso estar reclamando de uma dor que eu mesmo programei para tê-la na minha programação reencarnatória. É aquilo que eu falei antes, o espírito às vezes pede determinadas provações que ele não tem preparo suficiente para suportar. Mas invariavelmente, fomos nós que pedimos para passar por aquela dificuldade, a não ser que tenhamos uma
uma reencarnação compulsória. E eu acredito que reencarnação compulsória são só aquelas que o espírito nasce, reencarna repleto de problemáticas físicas, mentais. Aí eu acho que, em geral, são reencarnações compulsórias. Mas a reencarnação que a gente tem a capacidade de avaliar o que vamos fazer, usando bem o nosso livre-arbítrio, eu acho que foi reencarnações das quais nós participamos da programação. Então, se a dor vem para mim, possivelmente eu pedir para sentir aquela dor, para me regenerar de alguma coisa que eu fiz no meu passado. Eu não tenho direito de reclamar. Então é bom que nós reflitamos em torno dessas verdades que Jesus nos legou a respeito da lei de causa e efeito. Porque o a cada qual, de acordo com sua obra, é muito claro o cumprimento disso na vida terrena. Aí nós não enxergamos, ou melhor, nós enxergamos a justiça divina clara como ela é. Por que que existem desigualdades sociais? Porque cada um está com uma necessidade respectiva. Ah, mas por que é que a gente vê tanto criminoso se dando bem? Quem disse que ele está se dando bem? Ele está construindo um futuro tenebroso para ele. Essa que é a questão. Nós estamos conscientes de que aquele que comete crimes, ele não sabe o que está fazendo. Esse não sabe realmente o que está fazendo. Agora, é diferente do espírita que, se cometer um crime, sabe o que está fazendo. Mas a pessoa que não conhece a lei de causa e efeito, o a cada qual de acordo com sua obra, ele não sabe o que está fazendo. E Jesus sabia disso. Tanto que na crucificação, ele falou: Pai, perdoai-lhes que eles não sabem o que fazem. Porque se souber, meus irmãos, vai pensar 1000 vezes antes de cometer qualquer deslize. E não vai cometer, né? É só não sabendo o que faz mesmo que a pessoa vai cometer alguma coisa que vai lhe trazer amargura no futuro. É que nem aquele cara, ele bebe sabendo que pode prejudicar o fígado dele. Quando ele tiver o mal inerente da bebida que ele consumiu em excesso, ele não pode reclamar. Ele fez por onde? O cara que fuma e no futuro vai ter um câncer pulmonar, ele não pode reclamar de nada. O cigarro foi um contribuinte, ele fumou porque quis. Ninguém obriga ninguém a fumar. Ninguém obriga ninguém a perder noites de sono. Ninguém obriga ninguém a usar drogas. A pessoa pode estimular, tentar influenciar, mas obrigar ninguém obriga, né? Então nós só fazemos aquilo que a nossa consciência nos manda fazer, para o bem ou para o mal. Se eu tenho uma consciência pouco esclarecida, é muito fácil eu ser estimulado a fazer alguma coisa para o mal. Agora, se eu estudo a doutrina, os ensinamentos de Jesus, fazer ao próximo apenas aquilo que não reclamarias que o próximo vos fizesse. Fazer ao próximo tudo o que gostarias que o próximo vos fizesse. Se eu procuro seguir, eu chamo esses dois ensinamentos de o pulo do gato que Jesus deixou para nós. Nós vamos errar muito pouco. Porque a cada atitude que eu tiver que tomar em relação ao semelhante, se eu pensar, se fosse o meu semelhante que estivesse fazendo comigo, eu gostaria, e tiver dúvidas, é melhor não fazer. Então é muito difícil de errar se nós tivermos essa possibilidade. Como é difícil de você dar uma resposta atravessada se conseguir raciocinar antes de dar a resposta, né? Que a coisa mais difícil é conter as reações, né? Eu aprendi isso numa mensagem que tem no livro Rumo Certo, chamado Reações. Todo mundo é muito bonzinho até que não lhe pisem no calo. Foi contrariado em algum ponto, a pessoa se transforma em verdadeiro bicho, né?
Eu, infelizmente, ainda sou uma pessoa assim. Apesar de todo o conhecimento doutrinário, eu tenho umas reações que eu gostaria de não ter mais. Porque eu não consigo raciocinar antes de cada atitude que eu tomo. Né? Por exemplo, uma pessoa me faz uma ofensa. A tendência que eu tenho é, na mesma hora, dar uma resposta a ela em relação a essa ofensa que eu recebi. Eu ainda não tenho a capacidade de receber a ofensa. Eu já tenho alguma capacidade. Eu já recebi muita ofensa que me calei. Mas, na maioria das vezes, eu não consigo. Né? Então, isso é um treinamento que a gente tem que fazer cotidianamente, constantemente. Não reagir com maus pensamentos a uma notícia ruim na TV. Não desejar mal àquele que cometeu um crime. Aprender a orar pelos que erram. Aprender a orar por aqueles que a gente vê que têm animosidade contra nós. Ao invés de também estimularmos a nossa animosidade contra essas pessoas, vamos aprender a orar por eles, para que eles nos enxerguem de maneira diferente. Tem uma companheira aqui da casa, eu não vou dizer o nome dela porque é deselegante. Ela me contou uma certa vez, feita que ela foi trabalhar numa empresa e ela foi muito mal recebida. Né? Ela é de berço espírita, né? Nasceu em família espírita. Ela não sabia se é por causa da corzinha dela, que ela é bem queimadinha, não sabia porque as pessoas recebiam ela muito mal toda vez que ela chegava no trabalho. Aí ela pensou, poxa, eles não são espírita, agora eu sou. Aí ela passou a fazer o seguinte, saía de casa de manhã, orava para a ambiência do trabalho dela estar equilibrada. Chegava lá, ela dava bom dia a todo mundo, sentava à mesa dela e fazia uma prece. Aí começaram a ver que ela fazia uma prece de manhã, né? Pedindo a harmonização, que as pessoas aceitassem ela como uma pessoa que estava para somar e não para dividir nem competir com ninguém. Aos pouquinhos as pessoas foram se aproximando nela. O ambiente ficou maravilhoso e ela se sentiu aceita. Agora, e se ela agisse diferente? Está me tratando mal, eu vou tratar mal também. Estava em guerra até hoje, talvez não tivesse permanecido na empresa. Não foi salutar o posicionamento dela, a atitude que ela tomou? É assim que nós temos que fazer. Não adianta dar murro em ponta de faca. A gente tem que aprender a lidar com as dificuldades com o conhecimento doutrinário que a gente tem. A gente tem que ter a ideia de que o outro não conhece o que eu conheço. Ele não sabe da lei de causa e efeito, ele não sabe que o pensamento modifica os ambientes. Essa é outra verdade que a maioria de nós não aceita ou não acredita ainda. O ambiente em que eu estou inserido está religiosamente de acordo com o meu tônus mental. Se a gente entrar numa casa em desarmonia, tendo um pouquinho de sensibilidade, não precisa ninguém falar nada, a gente sente a desarmonia quando entra, porque o ambiente é ruim. É por isso que todo templo religioso tem um ambiente gostoso, porque as pessoas podem ser o que forem, mas dentro do templo religioso estão todo mundo com a mente elevada em oração. Ninguém consegue ficar mal dentro do ambiente desse aqui. Eu posso sair dali, dar uma topada e virar minha cabeça, mas aqui dentro é difícil. Não é que nós queiramos ser melhores aqui dentro, não. É que nós não temos possibilidade de ser diferente. Por causa da ambiência espiritual dos espíritos que estão trabalhando aqui o tempo todo para harmonizar esse ambiente. E a maioria de nós que está aqui, a não ser algum outro que esteja com pensamento na novela, no futebol que pode estar tendo, que está concentrado nas ações da casa, estão com pensamento equilibrados. Então a ambiência é boa. O pensamento nosso muda o tônus do fluido universal no qual nós estamos mergulhados. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Eu faço o ambiente que eu quero estar. É por isso que a oração é importante. Está desequilibrado? Faz uma prece. Faz uma prece pedindo ao Pai equilíbrio, harmonia espiritual interior. E vai ver que essa harmonia chega instantaneamente, ela não demora para chegar.
Agora, se eu ficar alimentando pensamentos desequilibrados o tempo todo, eu não vou entrar em harmonia nunca. O que é harmonia? É eu modificar a vibração do fluido no qual eu estou mergulhado, o fluido universal. Nós vivemos mergulhado nesse fluido que nem peixe dentro d'água. Alguém aí não acredita nisso? Todo mundo acredita. Mas são poucos os que pensam nisso a todo momento de desequilíbrio. Quando eu me desequilibrar, se eu estiver junto com a Márcia num quarto, quando eu me desequilibrar numa sala qualquer, num ambiente qualquer, se eu me desequilibrar, eu transfiro para ela o meu desequilíbrio, porque ela sente no ar, o organismo dela capta no ar o desequilíbrio que eu estabeleci no ambiente. Isso é uma realidade, gente. A gente pode ter convicção disso. Então, meus irmãos, a finalidade da conversa foi estimularmos-nos a nos tornar semeadores dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, porque realmente é uma doutrina de esclarecimento e de consolação acima de tudo. A doutrina da fé inabalável, a doutrina da fé raciocinada. Agora, é aquele tal negócio. Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Nós precisamos estudar com profundidade para poder sedimentar a convicção, para poder sedimentar a certeza inabalável. Porque, como diz Emmanuel, na pergunta, se eu não me engano, 354, mais ou menos, se não for isso, lê o livro todo que vocês vão encontrar, quando ele fala sobre fé. Fé é a possibilidade, estabelecer a fé verdadeira, é a possibilidade de trocar o eu acredito pelo eu sei. Fé não é acreditar, fé é saber. É por isso que é importante estudar a doutrina espírita, porque a gente vai deixar de acreditar para saber. O espírita não acredita, o espírita sabe. Muito obrigado, muita paz. Há tantas outras conduz nesta jornada pelos caminhos da luz. Querido Eurípides, apóstolo